Romanos 8, do 1 ao 4, tema nenhuma condenação. Vamos à leitura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esses 4 versículos estão separados da seguinte maneira. O primeiro versículo é uma afirmação absoluta, é uma coisa linda. É Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo com todas as letras: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O verso 2 é a razão por que não há condenação. Primeiro é uma verdade, uma declaração, uma afirmação absoluta. Depois é a razão. Por que eu não tenho mais nenhuma condenação sobre os que estão em Cristo Jesus? É o versículo de número 2, é a razão. Aleluia. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por essa razão é que não há condenação sobre você. O verso de número 3 é a explicação dessa razão, ou seja, desse porquê. Porquanto o que for impossível, a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus o pecado, na carne o pecado. E o verso 4 é o propósito dessa obra de Cristo. Ou seja, o fim, o propósito, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, é comum a gente ver, aí você pode pensar vários tipos de comércios, né? Farmácia, borracharia, lanchonetes, etc. Academia, né, irmão? E aí tem lá escrito lá, sob nova direção, né? Você vê aquela faixa, sob nova direção. É comum, nós vemos isso em muitos comércios. Trocou o dono, então aquele novo dono, ou aquele novo gerente, né, do posto de gasolina, a primeira coisa que ele manda fazer. E é isso que acontece, está acontecendo aqui no livro de Romanos, em certa medida. Amém? Até o capítulo de número 5, nós, crentes, estávamos sobre a administração do pecado de Adão. Amém? Mortos em delitos e pecados, e as nossas boas obras, entre aspas, nos condenavam. Lutando para nos salvar, amém? Por mérito, pelas nossas obras, pelos nossos méritos, nós lutávamos para nos salvar, mas éramos rechaçados por Deus. Nós tentávamos nos salvar, mas éramos rechaçados por Deus, pois as melhores obras nossas eram para Deus trapo de imundícia. Como está escrito em Isaías 64:6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, ou seja, aquilo que nós achamos que vai nos levar à salvação, nossas obras, como trapo da imundícia. Isaías 64:6. Mas a partir do capítulo de número 6, a gente já adentrou no capítulo de número 6, Paulo vai dizer assim, veja lá no capítulo de número 6, volte um pouquinho, verso de número 4. A partir do capítulo de número 6, muda a administração. Ele fala assim, 6:4.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Em novidade de vida. Uma nova vida, uma nova administração. E o versículo 5 continua: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, lembre-se do capítulo que nós acabamos de ler, o 8. Sobre quem não há condenação? Sobre os que estão em Cristo Jesus. E veja que o verso 5 fala do 6. Amém? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Uma nova vida, uma nova administração. Tentando ser salvos, buscando ser salvos, éramos rechaçados por Deus. Mas agora, alcançados por graça soberana, o que nos influencia, nos guia, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Não é mais a letra na caducidade da letra. Amém? Como Paulo já falou aqui em Romanos. Eu não sirvo mais na caducidade da letra, mas no poder do Espírito, que me selou e me vivificou. Aleluia! Da mesma forma que vivificou a Cristo. Estamos livres do império das trevas, alcançados por graça, e regozijamos no reino do Filho, do amor de Deus. A pergunta, então, para nós é duas administrações diferentes. Mas a pergunta, então, para nós é como isso acontece e continua acontecendo na vida do salvo. Como é que isso acontece? Pense comigo, irmãos. Né? Pense de novo lá num comércio, numa farmácia, seja lá qual for o comércio, sob nova direção. Mudou. Amém? Está numa nova direção. Você pensa assim, tudo vai mudar de uma hora para outra. Amém? Uma coisa é certa. Quando entra um novo administrador, a condição daquela administração mudou. É isso que nós devemos entender. Mudou o seu administrador. Lá era a lei. Aqui é a graça. Isso não muda. O administrador já foi mudado. Agora, as mudanças paulatinas vão acontecer gradualmente. Então, a lanchonete lá, volte lá em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1, fala bem assim: agora, pois, uma afirmação maravilhosa, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção, irmãos. Cristo leva a culpa dos nossos pecados, nos libertando da corrupção da nossa natureza caída, que é a transgressão de Adão. Amém? Imputada sobre todos os seus descendentes, que é o que nós já estudamos aqui, o pecado original. Qual é o pecado original? Adão. Você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, se comeres, no dia que comeres, morrerás. Esse pecado de Adão é imputado a toda a descendência de Adão. Cristo foi julgado na cruz por causa dessa realidade. Cristo foi julgado na cruz por causa desse pecado original. Dessa realidade espiritual em que se encontram os eleitos do Pai. Porque o Pai elegeu um povo antes da fundação do mundo, mas os eleitos nascem nesse mundo, amém? Debaixo dessa condenação e debaixo dessa realidade espiritual, mortos em delitos e pecados, pecadores por causa do pecado original de Adão. Abre lá em Romanos 5,12. Volte um pouquinho aí. Romanos 5,12. Portanto, assim, vamos confirmar isso que eu acabei de falar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte física e espiritual, assim também a morte passou aqui a todos os homens, porque todos pecaram.
Todos nós morremos, porque todos nós pecamos nele. Nele quem? Em Adão. O texto aqui é maravilhoso, porque fala assim, porque todos pecaram, e as pessoas vão entender assim, não, porque todo mundo no final peca. Não, mas aqui está falando do pecado de Adão, que é imputado a nós. Isso aqui deve ser entendido, o texto que Paulo está dizendo aqui. Todos nós morremos, porque todos nós pecamos nele. Adão foi o nosso cabeça federal, representante. O pecado de Adão, como nosso representante, é o pecado de toda a raça humana. É necessário entendermos isso, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos entender a imputação da justiça de Cristo. Se nós não entendermos isso, nós não entenderemos realmente a salvação bíblica. Da mesma maneira, irmãos, devemos entender que a obra de Cristo não apenas nos julga. Presta atenção. Quando Adão pecou, ele nos condenou à morte e à escravidão do pecado. Ou seja, nós já estávamos mortos. E, como mortos, a tendência nossa é o quê? Pecar cada vez mais. Um abismo vai chamando o outro. Essa é a característica do mundo de quem está longe de Deus. Todos que estão debaixo do pecado original de Adão. Da mesma maneira, devemos entender que a obra de Cristo não apenas nos justifica. A obra de Adão, a falha de Adão, nos condenou. A obra de Cristo nos justifica diante de Deus. Mas ela não somente nos justifica, ela também nos santifica. Se o homem pecador, por causa de Adão, continua pecando, e vai pecando cada vez mais, aquele que é justificado pela obra de Cristo, ele vai sendo o quê? Santificado paulatinamente, dia após dia.